Tarde a todas e a todos. Boa tarde. Ficou bem preso. Né? Presidente. Boa tarde, Boa tarde, presidente. Renata. Boa tarde, presidente. Carlos Mink, enfermeira, Márcio, Luiz. Vamos lá? Boa tarde, presidente. Boa tarde, capitão. Boa tarde, Bebeto. Todos. Boa tarde, meu presidente. Boa tarde, Marcos Vinícius. Boa tarde. Sub. Então vamos lá. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 87ª sessão ordinária, que, iniciada às 16h21, encerrou-se às 17h40. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 21. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 1073 de 19, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que dispõe sobre a realização da perícia médica dos servidores públicos estadual nos municípios onde não houver a prestação do serviço. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Servidores públicos favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Eliomar Coelho e Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Servidores Públicos, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, a emenda de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Valdec. Boa tarde. Deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Eliomar. Deputado Márcio Pacheco. Aqui não tem o som, não estou ouvindo. O senhor não está ouvindo nem ninguém, presidente. Sem som, Márcio. Márcio, não tem som. Agora está no mudo. Tem som, Márcio. Márcio, o local que você está congelando a imagem e não está chegando o som aqui. O som é que está ruim. Fazer um enchimento aí, Márcio. Está feia a coisa. Ou então você tem que fazer aquela linguagem dos sinais, Libra. Ô, presidente, eu estou num lugar que a internet está horrorosa, então só dizer que eu vou pedir verificação no do Banerj, tá? Ok. Senhor presidente, se o deputado Pacheco me delegar, eu tenho o parecer dele, eu posso dar o parecer. Márcio. Faz o sinal aí, Márcio. Ok, vamos aguardar. Eu vou botar no Viva Voz aqui, Vossa Excelência fala aqui. Então vai lá. Deputado Márcio. É favorável à emenda 1, substitutivo. Eu estou trocando o aparelho aqui, só um minuto. Favorável a 1, concluído por substitutivo. Obrigado. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Eliomar Coelho. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, favorável. Com os pareceres... Questão de ordem, presidente, doutor, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Valdec. Só para entender, porque tem apenas uma emenda do subtenente Bernardo, que eu acho que o parecer acolheu,
Mas o relator Márcio Pacheco na CCJ concluiu por substitutivo. Mas eu já disse isso aqui, Valdec. Não, favorável à eu sei, emenda 1, mas... concluído por substitutivo. Mas tem mais alguma coisa no substitutivo além da emenda? Só a emenda. Ok, obrigado. Com os pareceres emitidos em votação, substitutivo da CCJ, com forma final de redação que a presidência defere. Se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai ao autógrafo. Quero chamar a atenção do deputado Alexandre Freitas. Não há, deputado Alexandre? Oi, presidente. Bem, Oi, presidente. Vossa Excelência tem todo o direito de pedir verificação. Nós temos um acordo em relação a esse projeto. Esse projeto estava vetado e para que a gente pudesse votar o relatório da comissão de impeachment, a gente fez um acordo de manter o veto, aprovar o projeto e vetar esse projeto no governo, para ficar com o mesmo status anterior à votação da comissão do impeachment. Entendi. Então, o governo vai vetar esse projeto posteriormente. Nem pode ser diferente, tem um impacto da ordem entre 150 e 700 Sim. milhões por ano. Pois é, mas então por que a gente já não arquiva esse projeto, presidente? Tem que ter um acordo lá na Colégio de Líderes para que a gente possa votar o veto, mas tem que ser uma coisa específica desse projeto. E nós não poderíamos ter corrido o risco de ter vetos pendentes para votar aqui o relatório. Por isso que nós fizemos esse acordo. Então, pela harmonia da casa, presidente, vamos seguir o acordo. Ok. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 3186 de 2020, de autoria dos deputados Luiz Paulo, André Ciliano, Valdec Carneiro e Lucinha. Dispõe sobre os participantes do Caixa da Previdência do Sistema Banerj, Previ Banerj, na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Servidores públicos, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Leomar Coelho e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Servidores Públicos, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Pergunto eu ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Ok. Então vamos lá. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Presidente, conforme acordo no Colégio de Líderes, mantendo o espírito democrático, mas, obviamente, como o senhor já falou, já manifestou a respeito do veto do governo, o parecer das emendas de plenário é favorável à emenda 1 e 4, favorável com subemenda à emenda 2, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere pedido de Vossa Excelência, lembrando sempre o acordo do veto a esse projeto. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Jorge... Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Márcio. Agora abre o som todo lá, que está explicado lá no canto. Márcio. Ele sumiu. A internet dele está pior do que a do Eliomar, pelo amor de Deus. O quê? Um instante, alô, um instante, por favor. Um instante. Presidente, o senhor me ouve? Sim, Márcio. Então, o senhor Vossa Excelência me chamou. Pela Comissão de Orçamento. O parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo com forma final de redação, lembrando do compromisso do veto. Senhores que aprovam, como estão aprovados, vai autógrafo. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária. Pela ordem, presidente. Antes de encerrar, deputado Alexandre. Consignar voto contrário só, presidente. Ok. Presidente, igualmente aqui. Bancada Novo, contrário. Deputada Mônica. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Eu recebi um pedido para fazer chegar a Vossa Excelência. Tem alguns profissionais da área da saúde que estão na área externa da Alerj, na escadaria, e que gostariam de ocupar as galerias. Pediram para saber se é possível a categoria.
Eu não sei exatamente quantas pessoas tem, mas me parece que eles querem saber se está franqueado o espaço das galerias. Nós estamos ainda em pandemia. A gente tem feito aqui, com compromisso como o de ontem, nós botamos 50 integrantes da SEAP nas galerias. Pede para falar com o chefe de segurança, que eu já falei aqui, já autorizei. Só vai conversar lá fora. Obrigada, presidente. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, a mesma está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 283ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 15h20. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Tem ninguém na escadaria não, Mônica? Ok, presidente, obrigada. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 2769, de 2020, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que estabelece a forma de contratação dos profissionais da saúde pelas organizações sociais e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Saúde, favorável. Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados Rosenberg Reis, Mônica Francisco e Rodrigo Amorim. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Saúde, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 4, 7, 8 e 10. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 9, contrárias a mais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Saúde, deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. A presente proposição visa determinar a contratação exclusiva através da CLT dos profissionais de saúde que atuam na prestação direta da assistência ao usuário. Considerando que a atividade fim das organizações sociais na área de saúde é a prestação direta da assistência ao usuário, os profissionais de saúde que atuam com este objetivo devem ser contratados pela CLT, já que resta configurada a relação de emprego pela presença da subordinação e habitualidade nos termos do artigo 3º da CLT. Assim, a contratação de profissionais de saúde por meio de pessoas jurídicas, como a constituição de MEI ou autônomos, constitui uma fraude trabalhista com a qual o poder público estadual não pode ser conivente. Por isso, considero que apenas as emendas 2 e 3 são apropriadas para os fins do projeto, devendo ser rejeitadas as demais. Isto posto, meu parecer às emendas de plenário ao projeto de lei é, reiterando, favorável às emendas número 2 e 3 e contrário às demais emendas. Deputado Márcio Pacheco, Comissão de Orçamento. O parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio em regime de urgência, em votação e discussão única. No final, tá? Ao final, projeto de lei 2911, de 20, de autoria do deputado Carlos Macedo. Dispõe sobre a visita e assistência virtual, videochamada, para familiares e internos do sistema penitenciário estadual e das unidades de cumprimento de medidas socioeducativas, na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, com voto em separado pela prejudicabilidade do deputado Rodrigo Bacelar, relator original. Saúde, favorável. De Segurança Pública, Assunto de Polícia, contrária. De Ciência e Tecnologia, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, relator do vencido, enfermeira Rejane, Márcio Gualberto, Valdec Carneiro e Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Segurança Pública, Assunto de Polícia, de Ciência e Tecnologia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco.
Senhor presidente, o parecer é favorável. Questão de ordem, presidente. Márcio Pacheco. Favorável às emendas 1, 2, 3, 5 e 7. Contrárias às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Deputado Flávio. A presidência defere pedido de Vossa Excelência, deputado Márcio. Deputado Flávio Serafini. Acho que está congelado, Flávio, não? Acabou Tá que ruim. na primeira o seu votação som. a gente não se atentou a isso. Flávio, seu som está ruim. Começa, por favor. Como a Recomeça. gente não se atentou a isso, diz respeito. Presidente, na primeira discussão a gente não... questão de ordem que na primeira votação a gente não se atentou a isso, mas como projeto de respeito ao funcionamento das unidades do sistema socioeducativo, eu tenho a compreensão que também deveria ter parecer da Comissão de Educação. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Saúde, deputada Mônica Francisco. Presidente, estou na área. Perdão, enfermeira Rejane. Desculpa, Mônica. Parecer favorável, acompanhando a CCJ, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública, Ação de Polícia, delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Márcio Canela. Presidente. Vamos. Presidente. Sigo parecendo da CCJ. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu fiz 3 emendas que foram acolhidas, mas eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência e do presidente da CCJ. A minha emenda número 3 também foi acolhida, mas acabou que o texto não ficou. Por que é importante isso? Porque o projeto não trata apenas do sistema penitenciário, trata também do sistema socioeducativo. E a minha emenda faz menção a portarias e resoluções no âmbito da SEAP, mas também no âmbito das autoridades do sistema socioeducativo. Eu queria checar com o presidente da CCJ, porque eu acho que é importante, né? Porque, ele, insisto, não trata apenas do sistema penitenciário, trata também do DEGASE, e por isso que eu fiz essa emenda número 3, que foi acolhida no parecer, mas no substitutivo não está igual, né? É o artigo 2º. Eu não estou fazendo questão de texto, não. Estou fazendo questão que a gente tenha dispositivos também das autoridades do sistema educativo, e não só da SEAP. Essa é a questão, André. Questão de ordem. Quero, deputado Márcio. Será feita a correção. O deputado Valdec tem razão e foi acolhida, mas a correção já está sendo providenciada, presidente. Era essa a questão, presidente. Obrigado, Carlos. Então, o parecer da Ciência e Tecnologia é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, a gente recebeu contato aí de alguns órgãos com uma preocupação com esse dispositivo. Foi muito utilizado, na verdade, no momento mais crítico aí da pandemia, mas que agora já estaria sendo mais flexibilizado. Então, é importante só a gente ter um entendimento de que essa possibilidade é importante. A gente sabe que essa pandemia, inclusive, pode ter novos picos, mas que ela não substitui, né, a necessidade das visitas presenciais, tanto no âmbito do sistema penitenciário quanto do socioeducativo. Então, só destacando esse entendimento, a gente acompanha o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em votação substitutivo com forma final da CCJ, que a presidência defere. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio em tramitação ordinária, segunda discussão e dação do vencido, projeto de lei 265-A de 19, de autoria do deputado Rosenberg Reis e Anderson Moraes, que autoriza o Poder Executivo a implantar um batalhão da Polícia Militar no município de Nova Iguaçu. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 4455 de 18, de autoria do deputado Átila Nunes, que declara patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro dois idiomas de EG praticados nas religiões afro-brasileiras. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto, presidente. Nada mais
a tratar na segunda sessão. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, passa a palavra para a deputada enfermeira Regiane para a declaração de voto. Presidente, declaração de voto também. Deputada enfermeira. Presidente, primeiro eu queria agradecer aos meus pares, agradecer à deputada Mônica pelo parecer. Na realidade, todos nós estamos sabendo que as OS têm prazo de validade. Já está, daqui a 2 anos, a gente espera que nenhuma OS esteja dentro das instituições de saúde. No entanto, a gente ainda tem um tempo pela frente e os profissionais de saúde, a gente já denuncia há muito tempo a forma como essas organizações sociais têm contratado os profissionais através de pejotização, através de quarteirização e, o que é pior, não paga os profissionais de saúde. Então, nós estamos agradecendo a todos os deputados que deram parecer favorável e, na data de hoje, aprovar esse projeto para daqui para frente, nem que seja por esses 2 anos ainda, as organizações sociais terem a obrigatoriedade de contratar através do regime seletista, que é o regime que deveria ser desde o início, seguindo o que está na legislação trabalhista. Então, parabéns à LERJ, e a gente espera aí que o projeto receba a sanção do governador, dando alento a esses trabalhadores, pelo menos no direito que eles teriam e que passarão a ter, que é o direito da legislação trabalhista, CLT. Muito obrigado, presidente. Deputado Márcio Gualberto. Presidente, boa tarde. No que se refere ao PL 4455 de 2018, só para registrar que meu voto é contrário. Okay. Obrigado. Registrado está. Deputado Luiz. Só fazer uma curta declaração de voto em relação ao PL 4458 de 18, 4455 de 18. Eu tinha pedido declaração, viu, presidente? Só para reforçar. Olha só, antes do deputado Luiz Paulo falar, a gente aqui, por vezes, fizemos algumas discussões que acabam transbordando o âmbito da Assembleia, em especial em relação a questões ideológicas de raça, de minorias, de religião. O projeto não tem nada demais. Se a gente começar, a gente vai aqui e não vai parar. Já tem 3, 4 deputados querendo discutir esse assunto. Quem não gostou, faz voto contra, abstenção. É direito. O Brasil o Estado é laico, mas nós temos aqui a convivência dos árabes, dos judeus, de todos aqui. Direito, entendeu? Então, presidente, é direito da sociedade elogiar os seus ilustres. É um respeito que a gente tem Samuel, que ter. Nessa área... Existem pessoas ilustres. A palavra está com o deputado Luiz. Não é a questão, não é nem a questão, é só do patrimônio imaterial. Eu acho que até um dialeto lá, mas vamos garantir a palavra do Luiz Paulo, porque senão a gente daqui a pouco está indo bem, a gente vai aqui para uma discussão que não estérea. Deputado Luiz. Não vou fazer nenhuma discussão ideológica. Eu só queria dizer a Vossa Excelência que os idiomas Nagô, Jeje, Banto, queiramos ou não, faz parte da língua brasileira, da língua brasileira. Já estão inseridos. Quando eu digo para Vossa Excelência, senhor presidente, a Assembleia Legislativa amanhã vai fazer um gol de placa, Vossa Excelência me responde, oxalá! Está inserida na linguagem popular brasileira, da nossa linguagem escrita. Então, o que foi... Nós estamos votando favorável porque, evidentemente, nas religiões afro-brasileiras, o linguajar, dominado por aqueles que mantêm a tradição cultural é Jeje, Nagô, é Banto. E é só isso, pronto, não tem discussão ideológica, só isso, presidente.
vai muito além da questão religiosa, né? Já entrou na língua portuguesa. Quem veio para cá, a forma que veio, infelizmente, veio com o idioma, com o dialeto de lá. Então, aí a questão transborda para a questão de discussão religiosa, que é, a meu ver, estéril. Deputada Mônica Francisco pediu para falar, em seguida a deputada Dani Monteiro. E Não, Chiquinho. só parabenizar o projeto do então deputado Átila Nunes, exatamente por isso. Acabou de roubar, inclusive, parte da minha declaração. A gente está falando da retomada de um processo de reconhecimento da Constituição identitária da sociedade brasileira. Então, um projeto como esse, que versa sobre o reconhecimento das línguas nagôs e jeje, que misturavam escravizados da chamada Costa dos Escravos, é importante, porque a gente vai, aos poucos, trazendo para a sociedade, descortinando para a sociedade a construção da nossa língua. O deputado Luiz Paulo falou muito bem. Isso não versa sobre religiosidade, realização da nossa relação transcendente com o sagrado, um direcionamento da nossa fé. Isso é uma parte do processo. O reconhecimento desse processo violento de aculturação ou aculturamento é importante, porque povos dominados têm arrancado de si, da sua própria essência, a possibilidade de falar a sua própria língua ou dialeto. Então, quando a gente tem um projeto como esse, é importante declarar voto, porque a gente está dizendo, assim como outras nações submeteram em outros tempos, outras nações subjugando a sua cultura, a sua língua, a religião, os seus costumes, a importância de desvendar e tirar esse véu e reconhecer esses dialetos, como tantos outros, né? A nossa própria língua originária, o tupi-guarani. Enfim, isso é importante, porque isso fala da Constituição da nação brasileira. Isso nos constitui enquanto nação, enquanto povo. Então, a gente precisa declarar voto, a gente precisa falar sobre isso. Isso está para além de um processo religioso. Seria muito reducionista e seria de muita ignorância, no sentido de ignorar, por parte de um parlamento composto por deputados e deputadas, pessoas nobres da sociedade fluminense, não porque são melhores, mas porque são autoridades, são pessoas que detêm uma cultura e letramento, não reconhecerem ou ignorarem a Constituição da sociedade brasileira. Isso é muito importante, isso nos aproxima de África, isso nos aproxima das nossas matrizes africanas, sabendo, né, da nossa Constituição enquanto nação brasileira, que, infelizmente, a gente ainda padece ainda de muito desconhecimento da nossa própria origem. Então, quero agradecer a oportunidade de declarar voto para fazer essa fala de reconhecimento da Constituição da nossa própria identidade. Obrigada, presidente. Deputada Dani. Senhor presidente, primeiramente era para registrar voto contrário da bancada do PSOL no projeto 2911 de 2020, do deputado Carlos Macedo, muito no entendimento da adequação do projeto, né, nesse processo pós-pandêmico, que a gente, né, ainda está em isolamento, ainda está na pandemia, mas acho que a gente tem que ter um entendimento sobre o momento que a gente está vivendo e a possibilidade do quanto essas videochamadas elas são necessárias, mas há de se ter cuidado, né, no processo de implementação delas e para que elas não se tornem o único meio de comunicação entre os detentos, né, e seus familiares. Mas, assim como a deputada Mônica falou, eu não poderia deixar de declarar voto nesse projeto 4455 de 2018, primeiro porque sou, né, uma mulher de candomblé, uma mulher de axé, uma mulher de terreiro, e vejo nesse projeto não apenas toda a importância que o deputado Luiz Paulo e a deputada Mônica trouxe, e queria aqui, né, trazer um pouco para os nossos nobres companheiros, porque acredito que o debate aqui, quando a gente fala de religiosidade, é dos debates onde a gente tem, cada um dentro da sua tradição, maiores divergências entre elas, mas eu acho que são dos debates que a gente faz
de modo mais respeitoso nessa Assembleia Legislativa. Respeito muito aqui os companheiros parlamentares que são evangélicos, que são católicos, e acredito que, quando a gente fala também das religiões de matriz africana, a gente carece desse mesmo respeito. Fazendo referência aqui também aos deputados judeus, certamente, acho que sempre para a gente é aprendizado. E compartilhar um pouco com vocês a representação que já foi colocada pela deputada Mônica, pelo deputado Luiz Paulo, mas o que significa hoje a gente também aprovar a linguagem do GED como patrimônio cultural. De pensar que isso vem diretamente das tradições e os entroncamentos das nações africanas aqui. A linguagem, a partir do candomblé, mas a partir também de outros aspectos culturais, como o jongo, como a capoeira, essa linguagem que foi passada de gerações e gerações. E cada uma dessas linguagens, elas advêm de uma nação que hoje são colocadas como nações tradicionais do candomblé. Então, o idioma Jeje é pertinente à nação Jeje. O idioma Angola é pertencente, né, à nação Nagô e Banto. E o idioma Iorubá pertence tanto à nação Efon, mas também como às nações de Queto. Eu faço parte de uma tradição de uma casa de candomblé que vem da origem Queto. Então, a linguagem seria outra, mas vejo, obviamente, com muita referência e muito orgulho a gente hoje aprovar aqui também referente ao idioma Jeje. Afinal, o Iorubá para concluir, por favor, dessa patrimonialidade. E, por fim, dizer que a cada projeto que vejo do deputado Átila referente a essa pauta, eu sinto que era um deputado que eu certamente gostaria de ter visto atuando, que eu certamente aprenderia muito, e agradeço de ainda ter deputado Luiz Paulo, acho que um grande defensor aqui dessa pauta nessa casa, que sigo aprendendo bastante. Declaração de voto, presidente. Para declarar, presidente. Declarar Carlos Macedo, em seguida Valdeir Carneiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, queria agradecer pela aprovação do projeto de lei de minha autoria, 2911 de 2020, e dizer que esclarecer para os colegas que têm a preocupação de que esse hábito de visitas virtuais, digamos assim, seja rotina, não era essa a ideia, essa é uma ideia para o momento, tá? Para o momento que nós vivemos, porque entendo que a relação do detento, do interno, com o familiar é fundamental para evitar problemas como, por exemplo, de rebeliões. Eu acho que ajuda muito esse contato com a família. Então, nada a ver com que isso se permaneça. E dizer que, com relação ao projeto do deputado Átila Nunes, se a gente for pegar a história do Brasil, os negros recém-chegados da África, sobretudo ainda escravizados, que vinham em navios negreiros, eles já usavam o seu dialeto. Isso não tem nada a ver com a religião, eles falavam nagô, falavam outros dialetos, e eu acho importante valorizar esse dialeto que faz parte da nossa história, da minha história e de todos nós que somos um povo miscigenado, e de forma alguma podemos levar isso para um debate ideológico ou religioso. Obrigado, presidente. Deputado Valdeir Carneiro. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, eu quero simplesmente dizer, em relação ao projeto de lei 2911 de 2020, que as preocupações levantadas, não só pelo deputado Flávio Serafini, como pela deputada Dani, estão completamente contempladas em uma das emendas que fiz, que foi aprovada, que diz o seguinte, André: as visitas realizadas por videochamadas não substituirão, em nenhuma hipótese, as visitas presenciais, exceto em situações de emergência ou calamidade pública oficialmente reconhecidas, que é, inclusive, o objetivo do projeto. Então, essa preocupação, que é muito relevante, está completamente contemplada por esta emenda que foi incorporada no substitutivo muito bem feito pela CCJ. Então, esse é o primeiro aspecto. E sobre o projeto do deputado Átila Nunes, eu quero simplesmente cumprimentar o autor, deputado que eu conheci na legislatura passada como um dos decanos da nossa casa, que pautou frequentemente os temas relacionados às religiões afro-brasileiras, e dizer da importância de nós reconhecermos, André, como você mesmo dizia, que o Brasil é um país de formação pluriétnica,
Isso tudo faz parte da nossa formação, da nossa cultura. Isso, independentemente da nossa religião, né? Esses idiomas são idiomas que constituem o patrimônio linguístico, cultural e simbólico da sociedade brasileira, da nação brasileira. Então, eu queria fazer essa declaração e me somar com as manifestações que já foram feitas aqui anteriormente sobre esse projeto, tanto pelo Luiz Paulo, quanto pela Mônica, quanto pela Dani. É muito importante valorizar os bens simbólicos da sociedade brasileira, e entre os mais importantes, os diferentes idiomas que se praticam em diferentes contextos culturais, ainda que religiosos. A religião aqui não é a pauta central do projeto. A pauta central é a valorização simbólica deste patrimônio linguístico, que é o idioma jeje. Muito obrigado, parabéns ao deputado Átila Nunes. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu queria dizer primeiro, eu quero falar do projeto do deputado Átila e dizer que muitos os que me antecederam foram muito felizes em dizer da importância da língua, do dialeto, enquanto a profundidade e daquilo que nós recebemos enquanto contribuição cultural do afro, da religiosidade, aquilo que o Brasil tem de ganhar em relação a isso. Historicamente, é um grande presente. E eu parabenizo o deputado Átila Nunes porque ele foca na questão cultural, mas ele não deixa de falar sobre a questão da religiosidade. E é por isso que eu quero dizer, senhor presidente, que ainda que fosse especificamente tratando de religião, não se trata de uma questão ideológica. Até porque, senhor presidente, nosso país é um país laico, mas não é laicista. Ele não abandona o ser religioso para dizer o que importa para a nossa nação. Então, ainda que fosse eminentemente religioso, e não é, nós estamos falando de língua, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de empoderamento de uma região que traz para o Brasil a sua brasilidade, ainda que falasse de religião, nós estamos falando de afro-brasileira, mas da religião afro-brasileira, ainda que fosse de um idioma que tratasse única e exclusivamente de rituais, e não é, ainda assim tem a sua devida importância, é patrimônio sim. E ainda que fosse essa a questão, a nós, mesmo aqueles que não creem, diga lá, que não é o meu caso, porque eu defendo eu sou católico, mas defendo muito a importância de que a Dani, a Mônica e todos nós acreditemos, nós podemos acreditar e defender o que acreditamos, ponto. Agora, ainda que seja assim, presidente, eu quero dizer da importância de ser declarado, ainda que fosse uma questão religiosa, tenha sido declarado um patrimônio material. A Bíblia Sagrada, por exemplo, foi de autoria de um deputado evangélico que fosse declarada patrimônio material aqui nessa casa. A imagem do Cristo Redentor, imagem que para os católicos tem um emblema fundamental, também foi declarado patrimônio material. Então, ainda que fosse apenas de cunho religioso, e não é, repito, deveria ser por unanimidade, presidente, essa defesa, para que o pluralismo, para que não haja nenhum proselitismo, para que a cultura e a defesa de todas as culturas e das religiões sejam fundamentais no parlamento. Por isso, parabéns, deputado Átila Nunes, e oxalá que muitos e muitos possam defender o que acreditam. Axé, Dani. Para a declaração, presidente. Deputado Carlos. Presidente, eu até entendo, eu não pedi na altura, que a comissão que eu presido contra a discriminação, a intolerância religiosa, o racismo, poderia também ser ouvido. Eu queria cumprimentar o nosso companheiro, Átila, de tantas batalhas aqui, né? Nosso companheiro aqui, sempre lutando também pelas minorias. É bom que se diga que o Átila não defende só as religiões de origem afro, ele sempre foi favorável aos projetos contra a discriminação dos LGBTs e vários outros, né? Ele sempre foi muito firme em relação a isso. Em relação a esse projeto, eu quero dizer que eu votei favoravelmente, acompanho o que foi dito pela Dani Monteiro, nossa intrépida companheira, pelo Valdec, pelo Márcio Pacheco, por quem mais falou, acho que o Luiz Paulo também falou bastante sobre isso, e dizer o seguinte, é o pluralismo, é o respeito ao pluralismo. O Brasil é um povo que tem inúmeras vertentes. O Caetano disse, minha língua, minha pátria. Mas qual língua? Nós somos múltiplos. Se você corta
Os índios, como alguns querem cortar, querem dizer que eles não merecem as terras, isso é muito sério. Você está cortando a brasilidade. A gente tem que ir no Darcy Ribeiro, que viu as raízes da nação brasileira, da nossa cultura. A gente está falando de uma coisa muito séria, da formação de uma nação pluriétnica, plurirreligiosa, plurirracial, pluritudo. Se você começar a cortar aqui, você corta nossa brasilidade, nossa civilização. E há quem queira fazer isso. Há quem não reconheça a minoria, há quem diga que algumas religiões têm parte com demo e devem ser extirpadas. Esses estão extirpando o próprio conceito de civilização, que é includente e pluralista. Portanto, um projeto tão simples como esse, mas, ao mesmo tempo, tão legítimo e tão profundo, ao reconhecer uma linguagem, uma língua, um idioma utilizado por várias religiões afro, ele está reconhecendo as matrizes da nossa civilização, as origens do nosso pluralismo racial, religioso e democrático. Parabéns, Átila, parabéns, Alerge. Diremos sempre não à discriminação, não à exclusão, sim ao respeito, à convivência e à fraternidade. Vamos em frente, que os momentos são sombrios, os momentos são muito difíceis para os índios, para as minorias, para os negros, e esse projeto, ao reconhecer a língua, reconhece muito mais do que isso. Reconhece o direito à diferença, reconhece o direito à Constituição da nossa nação. Parabéns, Átila. Presidente, questão de ordem, por favor. Já. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem sobre... Questão de ordem. O meu projeto 721, que está na pauta. Ok. Tema. Márcio Gualberto. Pois não, presidente. Pois não, presidente. Aproveitando o ensejo e a deixa do nobre deputado Carlos Mink, presidente da comissão, né, que combate, ou que deveria combater a intolerância religiosa, eu gostaria de chamar a atenção do nobre presidente Carlos Mink, que no ano passado eu comuniquei à comissão e pessoalmente a ele a intolerância religiosa contra o cristianismo, por exemplo, os ataques que foram feitos por um grupo que se autodenomina ou se auto-intitula Porta dos Fundos. Até hoje eu não obtive nenhum tipo de resposta. 2 igrejas foram queimadas novamente no Chile, porque já tinha acontecido isso no ano passado, aconteceu novamente. E seria muito bom que a comissão que combate a intolerância religiosa se manifestasse, porque, como nós sabemos, o cristianismo também, né, está nos fundamentos do nascimento da nossa nação brasileira. E hoje, o grupo mais perseguido no mundo, o grupo religioso mais perseguido, mais vitimado, são os cristãos. Então, trazendo isso à baila, aproveitando que o nosso presidente da Conferência, seria muito bom que a comissão se manifestasse a respeito desses fatos que já foram levados a ele por mim e por outros deputados evangélicos, inclusive. Então, muito obrigado, senhor presidente. Fica aqui a minha manifestação. Deputado Carlos Mink. Serei breve, presidente. A Comissão contra a Intolerância, recentemente, atendendo a um apelo do deputado Fábio Silva, agiu fortemente, ele reconheceu aqui em público, de ataques contra os evangélicos. E atendendo também a um apelo de uma liderança comunitária católica da Penha, da Zona Norte, Danilo, atuamos fortemente contra a depredação de símbolos católicos em 8 lugares diferentes no bairro da Penha e bairros próximos. Em relação à questão levantada pelo deputado Márcio Gualberto, eu respondi a ele que, no caso, era uma expressão e que isso estava na justiça e que havia controvérsia se um programa daquela natureza era ou não um atentado à religião.
é diferente insultar as pessoas, é diferente quebrar os símbolos católicos ou das religiões afro ou de qualquer religião, do que uma controvérsia sobre um programa que, aliás, foi objeto de um atentado terrorista, e o grupo que praticou esse atentado está refugiado na Rússia e perseguido agora pela Interpol, porque foi esse assunto, qual é o limite da liberdade de expressão, está no Supremo Tribunal Federal. E eu expliquei para o deputado Márcio Gualberto que ele ia diretamente no Ministério Público, esse caso já estava ajuizado. Então, lembrando que nós agimos fortemente em relação ao ataque aos evangélicos, a Sorriso já pediu do Fábio Silva, e agimos em relação aos símbolos católicos na Penha, na Zona Norte, recentemente. E que essa questão, eu dei essa explicação. Ele pode gostar ou não da explicação, e ele, como qualquer deputado, pode entrar diretamente na Justiça ou no Ministério Público. Esse caso está ajuizado, é uma discussão sobre liberdade de expressão. Ele tem uma opinião, eu não compactuo, mas ele tem todo o direito e esse assunto está na Justiça Federal. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Não vamos fazer o debate, eu avisei antes. Nós já temos mais de 30 minutos só com esse tema. Tem gente que gosta de se alimentar com isso. Deputado Alexandre Freitas. Presidente, no projeto 721 de 19, existe uma emenda do deputado Bruno Dauari, cujo teor da emenda já foi contemplado pelo parecer da CCJ. Então, gostaria de questionar se não seria possível Bruno tirar a emenda dele de pauta para que a gente consiga votar o projeto. Eu vou... Deputado Márcio Pacheco, por gentileza. Já pedi isso, presidente. Já pedi, ele tira a emenda. Não, está prejudicado, sem problema. Então, Vossa Excelência, só dizer o teor que Vossa Excelência tem acesso a essa emenda, porque ela está no grupo. Então, dizer que está prejudicada, que eu sigo aqui. E em relação ao projeto do deputado Átila Nunes, nós temos aqui um poeta chamado, no Rio de Janeiro, chamado Luiz Perequê. Ele tem uma música muito bonita, deputada Mônica, que chama Eu Brasileiro. Linda. Lembrei da Clara Nunes. Paraty. Exatamente, de Paraty. Para nós, Eliomar. Ele diz assim, eu brasileiro, euro-afro-índio eu. Euro-afro-índio eu. Merece baixar, é linda, a letra é linda. Presidente, essa semana a professora Cinda Gomes, da UFRJ, estava lembrando do incêndio no museu e das mais de 40 mil gravações de línguas e dialetos que a gente perdeu. Perdemos para sempre. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Axé. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberto a sessão ordinária do dia 21. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 284ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h21, encerrou-se às 15h55. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Antes de iniciarmos a ordem do dia, quero anunciar aos senhores parlamentares, deputadas e deputados, que no dia de ontem o gabinete do ministro Fux confirmou a reunião na próxima semana, terça-feira. Eu recebi mais de 15 manifestações de parlamentares nossos aqui, dos estaduais, querendo ir ao encontro. Infelizmente, não será possível. A ideia é o presidente da Firjan, o presidente da FEComércio, o presidente da Associação Comercial, possivelmente 1 ou 2 deputados do Estado do Rio, da Assembleia, e 1 ou 2 deputados da bancada, porque tem frentes parlamentares em defesa dos royalties, mas isso nós vamos decidir conjuntamente com o governador Cláudio Castro. Ok? Nós estamos em pandemia, não dá para levar
uma comitiva de 15, 20 para a reunião. Tá certo? Presidente, já adianto que eu vou de máscara, hein, presidente, se eu for escolhido. Tá bom. Quem pediu questão de ordem? Fui eu. Sim, deputado. Qual é o tema, deputado Márcio? É o anterior, presidente. Não, já está vencida, eu não concedo a questão de ordem, Vossa Excelência. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 721/2019, de autoria do deputado Alexandre Freitas, que acrescenta os dispositivos à lei 7.174 de 2015, que dispõe sobre a possibilidade de conversão de processo judicial de inventário para inventária extrajudicial de partilhas de bem, sem que se aplique a multa prevista no artigo 37, inciso 1, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Tributação e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas. Por substitutivo, pedindo forma final de redação. Só pediria, deputado Márcio, que Vossa Excelência possa disponibilizar o parecer depois no grupo, tá bom? Imediatamente, senhor presidente. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça com forma final de redação. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado que a presidência defere forma final. Declaração de voto, presidente, o final? Já. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 1526 de 2019, de autoria da deputada Mônica Francisco. A presidência chama os trabalhos à ordem. Eu não botei para discutir o substitutivo do deputado Márcio Pacheco. Então, nesse instante, voltamos à votação em discussão substitutivo ao PL 721 de 19. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai ao autógrafo. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 1526 de 19, de autoria da deputada Mônica Francisco, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual das Mulheres na Política, a ser comemorado no dia 30 de novembro, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Defesa do Direito da Mulher. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Pela juridicidade, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Deputada enfermeira Rejane. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani. Deputada Dani, nós não estamos ouvindo aqui, Vossa Excelência. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputada Lucinha. Deputada Zeidan. Alô? Está aberto o microfone, Eliomar. Deputada Dani, já restabeleceu? Presidência designa relator especial, relatora, deputada Renata Souza. Senhor presidente, voto favorável e já dizer e parabenizar a deputada Mônica Francisco pela bela iniciativa. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1664 de 12, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo o dia 25 de maio como Dia Estadual da Conscientização
das Pessoas Desaparecidas. Parecida a Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade com emendas. Relator, deputado Bernardo Rossi. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Em discussão única, projeto de resolução 372 de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Marcelo Queiroz, ex-vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Parecida a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relator deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Para a declaração de voto, deputado Alexandre Freitas. Presidente, obrigado. Apenas esclarecer que esse projeto ele vem sanar uma incongruência que existia na lei de um desincentivo das pessoas que ingressavam com o inventário judicial, mas na hora de migrar para o extrajudicial e aí desafogando o judiciário, tinham que pagar uma multa totalmente descabida. Então, esse projeto é um pouco técnico, porém bem simples, mas que traz um pouco mais de eficiência nos processos que estão em andamento no judiciário, com a finalidade de desafogar esse judiciário que demora tanto a apresentar uma resposta para o cidadão fluminense. Esperando que no futuro a eficiência seja o padrão do nosso judiciário e que as pessoas tenham uma prestação de serviço muito mais eficiente, de qualidade, porque o cidadão fluminense merece. Obrigado, presidente. A deputada Mônica Francisco pediu também para declarar no projeto dela, no projeto 1526, é isso, deputada? Por favor. Isso, obrigada, presidente. Quero agradecer ao plenário pela aprovação do projeto. Obrigada, Renata. A gente pensou esse projeto por várias questões. Primeiro, pela importância da presença das mulheres na política, na construção política. A gente observa que a presença das mulheres vem sendo extremamente positiva e é muito importante dizer, muito salutar, inclusive, né? A gente discute muitos processos de corrupção, de malfeitos, e o quanto as mulheres elas são muito bem avaliadas nesse sentido, né? No seu compromisso com pautas importantes, não só pautas que são relacionadas ao cuidado, mas com muita capacidade, com muito proveito, né, da sua atuação em diversas áreas na política, no Brasil, sobretudo, e no mundo. É importante a gente dizer que uma pesquisa do IBOP, segundo a ONU Mulheres, diz que 70% dos brasileiros e brasileiras acreditam que só há democracia plena com a presença das mulheres na política. Veja só, a diferença que as mulheres fazem quando ocupam os espaços da política. A gente costuma dizer que é uma política feita com afeto, não com afeto idílico de novela ou romanceado, mas no sentido de afetar, de fato, as pessoas, né? Da capacidade do cuidado até, e do cuidado com a coisa pública. Isso é importante ressaltar. A mesma consulta apontou também que 81% da população acredita que a presença de mais mulheres em espaços de poder melhora a política e melhora os próprios espaços. Ou seja, um espaço duro, um espaço pragmático, um espaço violento como o espaço da política. A gente não tem ilusões em relação a isso, haja vista, né, os números que a gente tem, inclusive de execução de pessoas ligadas à política, inclusive mulheres. Nós tivemos no nosso partido, por exemplo, a perda de uma companheira eleita vereadora, Marielle Franco, executada aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, reconhecendo essa avaliação, não só nós, mulheres, que estamos na política, no parlamento, na construção partidária, na construção em sociedade, de uma sociedade mais justa, menos desigual, que de fato afete as pessoas a partir das políticas produzidas a partir dos projetos de lei ou da própria execução das políticas. Muitas mulheres que estão entre nós hoje estão concorrendo ao pleito, por exemplo, para o Executivo Municipal. Isso é importante, isso é uma mudança, e cada vez mais avançam na ocupação desses espaços e fazem uma diferença muito grande.
Lembrando também que esse projeto faz alusão à memória da própria vereadora Marielle Franco, que produziu no dia 30 de novembro de 2017, junto com a sua equipe na Câmara de Vereadores, uma ação chamada Mulheres na Política, justamente para poder fazer e evidenciar a presença das mulheres, não como laranjas ou utilizadas somente para fazer número nos partidos, nos pleitos eleitorais, mas que, de fato, as mulheres incidam na política, que, de fato, avancemos numa sociedade em que haja, né, 50-50, em que, de fato, seja paritária a presença das mulheres, seja no legislativo, seja no executivo, enfim, todas as áreas da nossa sociedade, da sociedade no mundo, para que se diminua também as violências contra as mulheres. A deputada, nossa querida deputada Tia Ju, hoje secretária, falava e encampa essa bandeira contra a violência política contra as mulheres, a chamada violência política de gênero. Então, que a gente possa avançar e estimular que mais mulheres, que os partidos compreendam a importância de levar essa pauta com seriedade, de lutarmos por paridade e por uma política que afete, de fato, as pessoas, que seja mais, de fato, que seja mais sensível à necessidade das pessoas. Então, dado isso, tanto os dados qualitativos quanto quantitativos, seja do IBOP, seja da ONU, seja dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, né, que agora, em 2020, mostra que 33,3% das candidaturas nas eleições municipais de 2020 são de mulheres, então, e em comparação com as anteriores, é um dado que aumenta. Então, que a gente possa celebrar e estimular cada vez mais a presença das mulheres e da concretude da vida na produção legislativa. Para concluir, por favor, deputado. Declaração de voto, senhor presidente. Depois da declaração da deputada Renata, pela ordem, deputado capitão. Renata Souza. Senhor presidente, sem dúvida nenhuma, fazer aqui uma menção a consolidação desse Dia Estadual das Mulheres na Política. É excelente o projeto da deputada Mônica Francisco, que rememora um dia tão importante, que é o dia 30 de novembro, quando a Marielle, então vereadora, organizou na ABI um ato de mulheres na política suprapartidários, mas que tinha ali uma organização em especial com legendas do campo progressista, do campo de esquerda, que foi tão fundamental para que a gente pudesse olhar as mulheres como sujeitas políticas e não sujeitadas à política. E isso é essencial e importante. A gente tem no Brasil aí um número ainda muito ínfimo de mulheres na política, em especial quando a gente vê a construção dessas mulheres no parlamento, na institucionalidade. Propriamente, a gente não chega aí a 15% de mulheres na política. Quando a gente compara a outros países da América Latina, o percentual chega a 28%, 29%. Isso é determinante, inclusive, senhor presidente, naquilo que a gente tange no olhar em específico da política pública direcionada com muita qualidade por mulheres que hoje são gestoras de políticas públicas. Então, nesse sentido, reconhecer esse dia é importante e fundamental, porque quando a gente rememora, inclusive, a própria Marielle Franco, Marielle sofreu muitas violências políticas antes de ser morta e, portanto, a gente vê com muita preocupação esse processo de construção de política do ódio, política do medo, política da barbárie, em especial contra essas mulheres de lideranças políticas que, no campo institucional, nós temos Marielle Franco como um exemplo de luta, mas que outras mulheres estão em outros lugares lutando contra as desigualdades sociais, em especial de gênero, raça e classe na nossa sociedade. E, diante disso, senhor presidente, o feminicídio político de Marielle
e eu acabo de fechar o meu pós-doutorado com a consolidação desse conceito, porque aquilo que não se nomeia, aquilo que não se denomina e não se classifica, não tem reconhecimento. E é importante a gente dizer o quanto que o processo de violência política pode, sim, levar a um feminicídio político, como ocorreu com a Marielle Franco. Então, senhor presidente, nenhum passo atrás, seguimos juntas, mulheres na política, mas, acima de tudo, mulheres ocupando esse espaço de poder para a reintegração de posse do nosso povo no poder. Muito obrigada, Mônica Francisco, parabéns. Obrigada, presidente. Deputado Capitão, por favor. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o deputado Márcio Pacheco pelo projeto de lei 1664 de 2012. Esse projeto de lei que cria o Dia Estadual da Conscientização das Pessoas Desaparecidas. Nós sabemos que o número de pessoas desaparecidas é elevado e muitas vezes não tem sido trazido ao conhecimento do público de uma forma geral. Todos os dias, praticamente, nós temos pessoas desaparecidas. Algumas reaparecem e outras simplesmente somem a sua história, inclusive sumindo aí, se perpetuando, apenas virando mais um número de pessoas desaparecidas. Esse Dia Estadual da Conscientização das Pessoas Desaparecidas, senhor presidente, é extremamente importante e deveria ser abraçado por todas as instituições da nossa sociedade, escolas, instituições religiosas, instituições sociais, as nossas universidades, todas deveriam fazer algum ato em memória dessas pessoas. Eu lembro que eu fui numa igreja evangélica, a Assembleia de Deus, lá no bairro de Marechal Hermes, e foi feito um trabalho de conscientização. Naquela ocasião, foram chamadas todas as mães que tiveram seus filhos desaparecidos, e ali elas participaram daquele culto e deram ali, algumas mães, o seu testemunho pessoal. Muitas pessoas que ali estavam ficaram impactadas com o testemunho daquelas mães, testemunho de sofrimento, de angústia, e de estarem sempre numa eterna esperança de um dia poderem rever os seus filhos e as suas filhas. Então, o exemplo que foi dado ali pela Assembleia de Deus em Marechal Hermes, que impactou muitas vidas, possa ser também abraçados por todas as religiões aqui no Rio de Janeiro, no dia 25 de maio, como também as escolas, universidades e outras entidades da nossa sociedade. É um dia que não deve ser esquecido. Enquanto nós estamos falando aqui, muitas mães, muitos pais, muitos avós estão em estado de depressão, angústia, sofrimento, porque tiveram os seus entes queridos desaparecidos e nunca mais obtiveram resposta. Então, gostaria de parabenizar o deputado Márcio Pacheco por esse projeto de lei e que ele seja aprovado nesta Assembleia, e volto a reafirmar, e que no dia 25 de maio, toda a sociedade do Rio de Janeiro, inclusive os meios de comunicação, possam fazer menção a este dia e reportar, inclusive, a imagem e fotos de crianças, adolescentes e adultos que foram desaparecidos em todos os anos da nossa história no nosso Rio de Janeiro e também no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, capitão. Faz favor para vir até a presidência. Nada mais a tratar na sessão ordinária, a mesma está encerrada. Me escrevendo, presidente. Também, presidente. Depois, deputado Luiz Paulo. Passa-se ao expediente final. O primeiro orador é o deputado Luiz Paulo. Segundo é o deputado Renan Ferreirinha. Quero aqui desejar boa tarde a todas e a todos. Até amanhã. Deputado Luiz, eu acabei de ouvir aqui um recado do Pedro Paulo, deputado federal. Assim como aqui temos muitos parlamentares federais querendo estar presentes na reunião. Eu vou entrar em contato com o gabinete do ministro, ver se a gente pode fazer essa reunião num auditóriozinho, mesmo assim também com número
de parlamentares representantes suficiente para que a gente possa resguardar as distâncias. Mas é uma dificuldade. Uma dificuldade porque assim, nós temos mais de 15 aqui querendo estar presente. Posso dar uma sugestão a Vossa Excelência? Sim, deputado. O ideal é exatamente o que Vossa Excelência falou. Se o ministro Fux, lá deve ter um pequeno auditório no Supremo, né? Se ele podia fazer essa reunião lá e podia ampliar o número de parlamentares federais e estaduais e membros da sociedade. Caso isso não seja possível, senhor presidente, seria muito melhor o governador representar o Poder Executivo, Vossa Excelência representar o Poder Legislativo e a bancada federal escolher entre eles um que represente a bancada federal. Aí o senhor faz essa reunião restrita a esses três, mais os três representantes da sociedade civil. Porque senão o senhor vai ficar numa situação muito difícil, né? Qual deputado federal vai poder ir e qual não vai poder ir? É uma escolha muito dura para Vossa Excelência. E Vossa Excelência, seguramente, se dependesse do senhor, iriam os 46. Mas eu acho que essa é a sugestão alternativa a essa questão do auditório. Isso já aconteceu lá uma vez, o senhor foi, mas não foi com o Supremo. Foi no Covid, né? Exatamente. Foi com o pessoal fora do Covid e foi com o pessoal do regime de recuperação fiscal. Foi no auditório do Senado Federal. E mesmo antes do regime, eu já tive com o ministro Toffoli, junto com a bancada federal, mas mesmo assim, entre deputados federais e eu, representando Vossa Excelência, porque Vossa Excelência na hora não podia ir para um problema sério aqui na Assembleia, nós éramos uma meia dúzia também, não era mais que isso, não. Até porque a sala lá só dá isso, mas lá seguramente tem um auditório onde faz os órgãos, onde faz as reuniões, etc, etc. Então fica essa sugestão, senhor presidente. Presidente, posso me manifestar sobre essa questão? Apenas para complementar o pensamento do Luiz Paulo? Sei que pode parecer, na minha vontade é levar todos os parlamentares estaduais. Mas eu, como sempre faço, quando vou a algum lugar, a exemplo do já... Estão me ouvindo, não? Travou, presidente. Então, voltou. Estamos ouvindo. Voltou? Voltou. Então, a exemplo do que fizemos de outras vezes, quando sou chamado em algum lugar ou vou representar a Assembleia, eu sempre converso com 3, 5 parlamentares. Então, é a minha vontade levar um parlamentar. E como a gente tem essa discussão já desde 2011, CPIs, Petrobras e tudo, a minha vontade é levar o deputado Luiz Paulo sobre esse tema. Agora, primeiramente, Luiz, mas eu vou propor ao ministro se a gente pode realizar essa reunião em um auditório e o número que ele vai dizer, né? Também não dá para abrir demais. O deputado Renan Ferreirinha pediu, Alexandre Freitas, Valdec, Carlos Macedo, Librelon, vários pediram. Pode me incluir fora dessa, presidente. Me inclui fora dessa. Ok. Alexandre Freitas, por favor. Não é o Ferreirinha, presidente? Não sei. Eu vou falando o expediente final, Alexandre. Tá. Beleza. Presidente, eu entendo a preocupação do deputado Luiz Paulo por conta do momento que a gente está vivendo, mas eu acho que essa é uma questão extremamente importante para o Estado do Rio de Janeiro. É uma questão decisiva se a gente vai ter um Estado com as contas minimamente viáveis ou não. Então, eu acho que se a gente conseguir articular um lugar em que os deputados que possam representar essa questão, enfim, a sanidade das contas públicas, eu acho que seria o ideal. Obviamente, eu sei das limitações e tudo mais, mas acredito que todos os parlamentares que demonstraram interesse têm muito a contribuir para o debate e eu acho que quanto mais melhor nesse caso. Porque se a gente não mostrar que o Estado do Rio de Janeiro está completamente em harmonia, engajado para lutar por esses recursos, a gente vai levar o Estado à falência.
Então, é fundamental que todos, assim, na medida do possível, estejam presentes para brigar pelo nosso Estado, porque o nosso Estado precisa disso. Caso contrário, a alternativa é a falência. Então, obrigado aí. Eu espero que a gente consiga colocar todos os deputados estaduais e deputados federais que queiram participar dessa reunião para conseguir se manifestar junto ao presidente do STF. Deputado... Oxalá, oxalá. Presidente. Deputado Alexandre. Presidente Zeidan. Já, Zeidan. Vou dar outros 2 exemplos. A deputada Zeidan preside à frente aqui. O deputado Vladimir Garotinho preside à frente na Câmara. Então, outra coisa, lá não adianta cada um fazer um discurso. Lá tem que sentar, conversar. Ninguém vai convencer ninguém. Vamos levar os números, levar os dados, principalmente de 19, para onde foram os recursos dos royalties. Porque para fora parece que o Estado do Rio de Janeiro pega esses recursos e queima na corrupção. 83% desses recursos foram para o Rio Previdência. Exatamente. Mais de 600 milhões para o Fundo Estadual de Combate da Segurança Pública. Quase 700 milhões de pagamentos de dívida do governo federal. Mais um tanto para o FECAM. E o resto foram distribuídos aos municípios, uma parte pequena. Então, a gente precisa levar números como, por exemplo, hoje nós temos no Rio Previdência 240 mil, quase 241 mil beneficiários. E temos contribuindo 191 mil. Alguma coisa está errada. Nós temos mais beneficiários do que contribuintes. Então, fora a questão constitucional mesmo, que está na Constituição, e que o Rio perdeu com o ICMS no destino da energia e do petróleo. E nós temos lá uma ação buscando a inconstitucionalidade da emenda 33 de 2001 à Constituição, que trata dos derivados do petróleo do ICMS, que só por aí já teria uma compensação grande. Então a gente precisa, com muita calma, muita tranquilidade, mostrar o momento que o Estado vive, e a gente precisa de união. Agora, logicamente, o ideal era que todos pudéssemos ir, mas infelizmente não será possível. Tá? Estamos no expediente final. O primeiro orador, o deputado Luiz Paulo, em seguida, o deputado Renan Ferreirinha. Um abraço a todos, boa tarde. Presidente. Inscreva o presidente, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, capitão, já sentou à mesa, que eu não estou vendo, deputado... Sim, capitão Paulo Teixeira, presidindo aí o expediente final, deputado Luiz Paulo. Bem. Senhor presidente... Deputado Luiz, sai o soldado raso e entra o capitão. Não, sai um tenente-coronel e entra um capitão. Não, Vossa Excelência, general. O general saiu, assumiu o capitão. Só se for general da banda. Mas, senhor presidente, deputado capitão Paulo Teixeira. Ontem, essa casa aprovou o PL 2349 de 2020, que hoje foi publicado, e o autógrafo já foi encaminhado ao excelentíssimo senhor governador. Este PL, que é de minha autoria com a deputada Lucinha, diz na sua ementa que fica proibido o reajuste a maior das tarifas realizado pelas concessionárias e permissionárias dos serviços públicos enquanto perdurar a pandemia, função do novo coronavírus Covid-19. O artigo 1º repete a emenda. O artigo 2º diz que as concessionárias e permissionárias de que trata o artigo 1º da presente lei são as de competência fiscalizatória
das agências reguladoras de serviço público do Estado do Rio de Janeiro. Por via de consequência, as concessionárias e permissionárias são fiscalizadas pela agência, são as concessionárias de gás, a concessionária de água e esgoto, a concessionária de transportes públicos, no que diz respeito a trem, barcas e metrô, e a uma concessionária de energia, que tem a concessão regulada pela Agência Fiscalizadora de Serviço Público. Bom, e diz ainda nos artigos 3º e 4º que esta lei de proibir o aumento de tarifa no período da pandemia vai durar enquanto perdurar a pandemia, isto é, em 31 de dezembro de 2020. E por que esta lei foi votada, aprovada, e nós queremos que o governador sancione? Porque, exatamente daqui a 10 dias, a tarifa de gás aumentará cerca de 31%, o que vai propiciar um aumento quase correspondente no gás industrial, no gás encanado e até mesmo no gás de botijão e também no gás natural veicular. Ora, e por que isso acontecerá? Porque a Naturge assinou um contrato com a Petrobras para a Petrobras fornecer o gás a ela e ela distribuir. E neste contrato espúrio tem uma previsão de reajuste trimestral que escalona 3 parcelas da composição desse reajuste. O primeiro é o reajuste do preço da molécula do gás que é vendida pela Petrobras à Naturge. Esta molécula será reajustada pela variação do preço do barril Brent na data da celebração desse contrato e o barril na data do vencimento do trimestre. E também será corrigido nos mesmos períodos pela variação cambial do dólar. Isto é, a Petrobras decidiu que o gás era uma commodity e aplicou fórmulas de reajuste de commodity. Isto é irregular. O gás não é commodity. Commodity é o petróleo. O gás que nós consumimos é extraído aqui, principalmente no pré-sal, onde o Rio de Janeiro é o maior produtor. 65% do gás é produzido no Rio de Janeiro. E de todo o gás que é produzido no Rio de Janeiro, a Petrobras reinjeta, bota de volta no depósito 51%, sem pagar royalties e participação especial, porque ela acha que há excesso de gás e ela também não tem dutos para trazer o gás para a terra, nem mercado para vendê-lo, pelo preço absurdo que cobra. É o triplo o gás no Brasil e no Rio de Janeiro, que nós somos os produtores, é o triplo do preço do gás praticado nos Estados Unidos e o dobro do preço do gás praticado na Europa. Gás no Rio de Janeiro não é commodity e querem repassar esses custos para o nosso usuário consumidor. Nós não podemos admitir isso.
E a Naturgy alega que, se não comprasse esse gás da Petrobras, não teria como distribuir, porque só a Petrobras poderia fazer uma oferta segura do volume que ela precisa distribuir. E ela é a maior consumidora, maior compradora de gás da Petrobras. Ora, mas a Naturgy aceitou. E, aceitando, assinou o contrato. E o mais grave é que a agência reguladora também aceitou, porque cabe à agência reguladora mediar os conflitos entre o poder concedente, a concessionária e o usuário. Eu não sei, e estou pedindo informação à Genesa, quem foi do poder concedente que acatou essa decisão de homologação da agência. E a agência, por que o fez? Com que autoridade ela reconhece que o gás é uma commodity quando não é uma commodity? O preço do gás, provavelmente em São Paulo, é mais barato que no Rio de Janeiro. E olha que o gás de São Paulo, possivelmente, a grande imensa maioria, vem de outro país, né? Aqui da América Latina. Então, veja o absurdo que estão fazendo em nosso Estado. Então, é necessário que o governador do Estado faça gestão junto ao presidente da Petrobras e, se for necessário, ao presidente da República, que, neste período de pandemia, não haja reajuste positivo de gás, coisa nenhuma. Porque se hoje a Naturgy, com o preço que está, já tem uma inadimplência de 30 pontos percentuais, se este preço subir 30%, quiçá, esta inadimplência poderá vir a dobrar, porque o desemprego aqui no estado do Rio de Janeiro é imenso e a perda de renda muito grande. E alerto que a ajuda financeira de R$600 é finita, isto é, está no limiar de não se ter mais. E, concomitantemente a isso, há que se rever uma nova forma de reajuste de contrato. Primeiro, que não seja trimestral. E, segundo, que possa ser, por exemplo, como é no próprio gás, a segunda parcela de reajuste, que é do transporte do gás, que se dá pelo IGPM. Ora, então o IGPM poderia até ser esse indicador basilar para futuros reajustes numa outra proposta. E não adianta dizer à Petrobras que esta é a fórmula que ela impõe ao Brasil inteiro, porque o gás sai realmente do estado do Rio de Janeiro. Cada estado tem que ter uma metodologia diferente. E se ela impôs essa metodologia de reajuste ao Brasil inteiro, ela está impondo às outras unidades da federação também reajustes extorsivos. Isto é um desrespeito à população. E aqui no Rio de Janeiro há uma ação concertada contra o consumidor entre a Petrobras, a Naturgy e a agência reguladora. Essa agência reguladora que precisa ter a metodologia de escolha totalmente modificada para que sejam conselheiros pessoas que sejam entendedoras do assunto, possam passar por processos
seletivos de conhecimento e sejam pessoas independentes para que possam mediar os conflitos com vistas ao desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro, respeitando o nosso consumidor. Então, o que nós estamos vendo no Rio de Janeiro, né, é uma junção de interesses menores para prejudicar a população do nosso Estado. Então, aqui, publicamente, faço um apelo ao governador Cláudio Castro que sancione esse projeto antes de 1º de fevereiro e antes desta data também busque a direção da Petrobras, a presidência da República, para mediar esse conflito que vai ser extremamente prejudicial à população fluminense, né? E que ela, mais uma vez, vai perceber que os poderes constituídos zelam pelo capital, mas não zelam pelo social. E nos tempos atuais, para concluir, senhor presidente, até o famigerado FMI, Fundo Monetário Internacional, que tanto rigor fiscal exigiu das unidades federativas e do próprio país, hoje já tem uma visão keynesiana, isto é, percebe claramente que num período de pandemia, em crise profunda que as nações vivem, as desenvolvidas e as subdesenvolvidas, segundo os rótulos que eles mesmos aplicam, elas precisam de investimentos, elas precisam crescer, elas precisam de desenvolvimento econômico para sair desse buraco e não restrições econômicas. E mais ainda, diz o FMI, precisa taxar os mais ricos em benefício dos mais pobres. E não é o que acontecerá com esse aumento de 31%. Taxar os mais ricos, a gente faz através, né, de tarifar fortemente as grandes fortunas, aumentar as alíquotas do imposto de renda de quem ganha, por exemplo, mais de alguns milhões de reais por ano, exatamente para aumentar a arrecadação em benefício dos mais pobres. Porque a alíquota de ICMS é horizontal, atinge todos de forma igual e logo prejudica os menos favorecidos, como também reajustes de tarifas de serviço público só faz piorar mais a situação dos menos favorecidos. Muito obrigado, senhor presidente. Passo agora a palavra ao nobre deputado Renan Ferreirinha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente interino, capitão Paulo Teixeira, demais colegas presentes aqui no nosso expediente final, deputado Paulo, deputado Flávio Serafini, outros deputados que aqui estão. Presidente, eu me inscrevi hoje para falar sobre um tema muito importante e o que eu considero mais emergencial no Rio neste momento, que diz respeito sobre os royalties e a discussão que está acontecendo no Brasil a respeito da Lei 12.734 e a necessidade que nós temos hoje, presidente, de adiar a discussão que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal para que nós possamos preservar a essência do Rio de Janeiro e que nós possamos preservar a mera existência do nosso Estado. Porque sem os royalties, hoje, será praticamente impossível continuar tendo serviços públicos sendo distribuídos, sendo fornecidos de maneira adequada. A partir dos royalties, como se tem hoje, ela é fundamental
para a existência do Rio de Janeiro. Se é difícil com eles, imagina sem eles. Eu queria falar aqui sobre alguns pontos que considero muito importantes, que são necessários para salvar o Rio, que primeiro começa com o fato de adiar essa votação por parte do STF, mas que também pontos importantes para que nós possamos diminuir a dependência do petróleo, dos royalties, participações especiais no longo prazo. Começando sobre problemas na Lei 12.734. A redistribuição das participações governamentais, em específico dos royalties e da participação especial, tem várias incoerências diante do Pacto Federativo. Primeiro, nessa lei que está sendo discutida, contraria o consenso legislativo e hermenêutico da premissa constitucional de distribuir os recursos arrecadados para estados e municípios impactados pela exploração e produção de petróleo e gás. Os estados que estão tendo o risco de ter desastres naturais têm que ser aqueles que, de fato, possam ser beneficiados ou compensados, que é a maneira certa, royalties, participação especial, são compensações dos riscos que são derivados da exploração de petróleo. Além disso, esse projeto ofende o princípio da isonomia, porque confere tratamento normativo mais benéfico a unidades federativas, no caso, estados e municípios não impactados, que se encontram em melhor posição, porque não sofrem impactos da atividade extrativista, prejudicando, assim, os estados e municípios impactados, de fato, pela exploração de petróleo e gás. Petróleo, exploração e produção de petróleo e gás. Um outro argumento muito importante contra essa iniciativa é o fato de violar o próprio princípio federativo, porque restringe a autonomia dos entes impactados, pois precisarão, assim, alocar recursos próprios para cobrir os riscos e custos da atividade extrativista, exercida por particulares, sob autorização e em benefício do ente federal. Logo, o estado impactado, seja Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, vai estar, ou outro estado, vai ter que pagar muito mais, porque vai estar compensando com seus recursos próprios algo que está beneficiando, de certa forma, toda a União. Por fim, o federalismo fiscal já contém o Fundo de Participação dos Estados como elemento redistributivo, e tendo como base o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto de Renda, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, já faz o papel de tirar dos estados mais ricos e entregar recursos para o mais pobre como instrumento redistributivo. Para além disso, presidente, sobre os problemas que essa iniciativa tem e que é urgente que nós possamos adiar essa votação para conseguir conscientizar mais a Corte e outros atores sobre a importância da manutenção da atual estrutura ou de se pensar numa situação mais justa para o Rio de Janeiro, há também problemas para o Estado do Rio de Janeiro. Hoje, o Estado do Rio recebe, historicamente, 70% dos recursos transferidos pela União. Basicamente, são 3 os estados beneficiados, por serem os maiores produtores. Rio de Janeiro, com 68,5%, Espírito Santo, 14%, e São Paulo, 11,6%. Os royalties representam quase 20% da arrecadação total do Estado e, para alguns municípios, chegam a representar mais de 30%, e outros muito mais do que isso. O Estado do Rio de Janeiro está passando, talvez, pela maior crise econômica da nossa história, tanto que se utiliza do instrumento de equilíbrio do regime de recuperação fiscal como necessário hoje para a manutenção da existência do Estado. A potencial perda de arrecadação decretará de vez a insolvência do Estado e arrastará também para o buraco os 92 municípios fluminenses. Além disso, a mudança da partilha dos royalties poderá comprometer o pagamento de nativos e pensionistas do Estado. Municípios com grandes receitas do petróleo, como Niterói, Macaé, Maricá, Campos, terão um revés agressivo em suas contas e, em alguns casos, podem caminhar rapidamente até para a própria situação do Estado, de uma completa insolvência com essa possível partilha. Além disso, presidente, é mais prudente pensar nessa redistribuição no bojo da reforma tributária, porque pode ser mais justo incluir na reforma tributária mais ampla, compensando as perdas de receita que podem vir a acontecer com essa
nova partilha dos royalties, modernizando, por exemplo, o ultrapassado ICMS e outras questões que a reforma tributária pode incorporar. Dito isso, nós também temos que avançar com a discussão de que o Rio não pode se acomodar e sofrer da maldição dos recursos naturais. A literatura de finanças públicas alerta os países abençoados por Deus com riquezas naturais sobre a maldição dos recursos naturais ou o paradoxo da abundância. Trata-se do paradoxo em que os países e regiões com uma abundância de recursos naturais, especificamente recursos não renováveis, como mineral e combustível, tendem a ter menos crescimento econômico e piores resultados de desenvolvimento se comparado a países com menos recursos naturais. No caso do Estado do Rio de Janeiro, a abundância de recursos de royalties encontrou um ambiente político propício e gerou a maldição das não-reformas. Obviamente que esse paradoxo ele não é generalizado para todos os estados e regiões, mas há sim na literatura um consenso de que vem acontecendo em boa parte. Então, a gente tem que aprender com o que vem acontecendo em outros estados e países ao redor do mundo. Além disso, presidente, o royalties é uma receita finita e volátil. As principais variáveis que afetam a receita royalties incidem sobre o petróleo ou gás natural. Então, tem a questão da produção, do preço do barril, a cotação do dólar. E, como a gente sabe, isso é uma questão finita. Então, não dá para você ficar pensando na manutenção do Estado quando se depende de uma receita tão volátil e finita. O outro ponto, que também coloca o Rio de Janeiro numa situação de vulnerabilidade, é o fato de, desde longas datas, o Estado do Rio não vem cumprindo uma regra básica de finanças. Não se deve utilizar receitas finitas para financiar despesas continuadas, como previdência, educação e outras situações. No caso dos royalties, há o agravante de que são receitas voláteis e, no caso do Rio de Janeiro, a situação piora, pois mais de 80% dessa receita destina-se ao Rio Previdência para o pagamento de nativos e pensionistas. A receita de royalties, além disso, mascara os limites de gasto com o pessoal e o déficit da Previdência. Quando o Estado publica, no relatório de gestão fiscal de 2019, apontando que gastou 47,8% da receita corrente líquida com o pessoal, na essência está maquiando esse índice com a dedução das receitas de royalties que custearam despesas com inativos e pensionistas. O índice sem maquiagem é de 66,25% da RCL, portanto, acima do limite de 60% estabelecido pela LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O REREL, que é um documento também muito importante de transparência e controle de finanças públicas, apresenta déficit previdenciário de 2,4 bilhões de reais para o plano financeiro. Contudo, nesse valor estão computados os 10,8 bilhões de reais de receitas de royalties, que não tem nenhuma característica previdenciária. Portanto, o déficit seria da ordem de 13,2 bilhões de reais. Então, para finalizar, presidente, considerando as melhores práticas, as receitas de royalties deveriam financiar investimentos de longo prazo que beneficiem gerações do presente e do futuro. Contudo, no Rio, os royalties estão pagando o passado. Presidente, são situações muito complicadas que dizem respeito sobre essa maldição dos royalties ou maldição dos recursos naturais que, não sendo bem gerida, pode ter consequências ruins e um ciclo vicioso maléfico. Porém, o Rio de Janeiro hoje depende muito dos royalties da partilha que nós temos. Então, sem ter uma discussão mais ampla de reforma tributária ou da própria noção de como que o Pacto Federativo se dá, não é justo com o Estado do Rio que essa partilha seja modificada e que uma decisão como essa possa impactar tanto os cofres fluminenses. Se é difícil com os royalties, imagina sem eles. Por isso fica aqui meu clamor para que o STF, o ministro Luiz Fux, presidente da Corte, possa adiar essa discussão e que nós possamos apresentar números concretos que mostrem a situação tão precária do Rio de Janeiro, apresentando um plano de saída, porque é isso que o Estado tanto merece. Obrigado, presidente. Passo agora a palavra ao nobre deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Deputado Flávio Serafini. Não tendo, portanto,
mais orador inscrito, esta presidência encerra o expediente final. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.